Boa tarde. Mais uma tarde em que nós podemos fazer as nossas reflexões, podemos pensar no ontem, meditar nas nossas ações, pensar exatamente no que nós fizemos, ou até mesmo no que nós deixamos de fazer. É preciso que eu repense sempre isso, principalmente por pensar que Deus, Ele nos deu mais um dia de vida. Sim, eu preciso entender que do nascer ao morrer, eu preciso nesse intervalo estar constantemente, cada vez que acordar, fazer uma reflexão para que eu possa me melhorar como cristão. Rever as minhas ações, repensar os atos, os pensamentos, as omissões e fazer compreender exatamente da necessidade minha e sua de nos tornarmos melhores cristãos. Sim, precisamos fazer isso diariamente. Deus nos deu mais um dia de vida. E se Deus nos concedeu mais um dia de vida, eu preciso fazer bom uso dessa oportunidade. E às vezes, nós nos preocupamos com tantas coisas. Nos preocupamos com as questões diárias, com os problemas que advêm sobre todos nós. Mas a gente não consegue pensar que nesse intervalo entre o nascer e o morrer, eu preciso focar principalmente que como Deus tem propósitos para mim, eu preciso também ter propósitos para com Deus. E eu não posso deixar Deus fora da minha vida. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Nós precisamos compreender Deus como sendo o Altíssimo, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Mas nós devemos buscá-lo, nós devemos procurá-lo. E muitas vezes nós falhamos nesse sentido. Se nós pararmos para entender exatamente os exemplos que nós temos no Antigo Testamento, um grande exemplo vai ser sempre o povo de Israel. Aquele povo que Deus tinha um propósito para com eles. Nós precisamos entender que Deus escolheu o povo. Se Deus escolheu o povo, Ele quis se fazer presente no meio de nós. É preciso que assim eu compreenda que eu também preciso escolher Deus para estar sempre presente também com Ele. O fato dele ter escolhido um povo não faz com que esse povo já esteja salvo. Não. Era preciso que aquele povo lá de Israel, desde que saiu do Egito, eles pudessem realmente fazer sempre mais e melhor, se comportando sempre como pessoas que estavam procurando viver sempre de acordo com as admoestações dadas por aqueles homens que foram escolhidos para guiar o povo de Deus. A grande questão é que hoje nós ainda continuamos na mesma possibilidade, mas não estamos escutando os homens que são responsáveis por nos passar o ensinamento primário da palavra de Deus. Dentro do contexto que eu vivo, e aí eu falo da Igreja Católica, eu preciso ouvir os líderes, eu preciso ouvir todo o clero. Eu preciso ouvir o meu pároco. Eu preciso compreender, como leigo, a necessidade de fazer a minha parte. Caso contrário, pode acontecer conosco exatamente o que aconteceu com o povo de Israel, quando aquele povo simplesmente não ouviu a palavra de Deus. E nós vamos encontrar isso principalmente no Salmo. O Salmo de Asaf, os Salmos 83, nos chama a atenção. Esse cântico é fantástico e nos faz refletir exatamente que Deus é o nosso Altíssimo e nós precisamos estar constantemente nos voltando para Ele. Diz assim: ó Deus, não fiquei silencioso, não fiquei calado e indiferente, ó Deus, pois eis que teus inimigos tumultuam, levantam a cabeça os que te odeiam. Contra teu povo tramam com astúcia, contra teus protegidos conspiram. Disseram: eia, destruamo-los, de modo que não sejam mais um povo e não se fale mais o nome de Israel. Sim, todos juntos entraram em acordo para formarem uma aliança contra ti. As tendas de Edom com os ismaelitas, as de Moabe com os agarenos, Gebal com Amon e Amaleque, a Filisteia com os habitantes de Tiro. Até Assur se juntou a eles. Tornou-se o braço forte dos filhos de Ló. Trata-os como outrora a Madian, como Sísara e Jabim na torrente de Quizon, que foram exterminados em Endor e serviram de esterco para a terra. Faz com os chefes deles como outrora,
com Oreb e Zebe, com todos os seus príncipes, como com Zebá e Salmana. Eles tinham dito: tomemos posse das regiões de Deus. Meu Deus, trata-os como folhas que a ventania arrasta, como a palha à mercê do vento, como um fogo que queima a floresta, como a chama que devora os montes. Assim, persegue-os com tua tempestade, enche-os de medo com teu furacão. Cobre de vergonha o rosto deles, de modo que busquem o teu nome, ó Senhor. Fiquem confusos e perturbados para sempre, e morram de mortes ignominiosa. Assim saberão que tu só, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que salmo interessante. Nos faz uma retrospectiva de todos os homens que se juntaram contra o povo de Deus. Eles queriam exterminar o povo de Deus, o povo escolhido. Mas o Asaf nos chama a atenção que Deus tratou aquele povo exatamente como folhas secas, como palha sendo levados pela ventania. Que eles se juntaram, vários príncipes da terra se juntaram contra o povo de Deus, para exterminar o povo de Deus. Mas eles foram exterminados por Deus. E aí Asaf faz referência a esses, porque um novo grupo se reúne contra novamente o povo de Deus. E ele chama e diz: persegue-os, ajuda-nos, e faz com que o que aconteceu lá atrás possa acontecer novamente. E que eles fiquem confusos e perturbados para sempre. Que eles também sirvam de esterco, de estrume sobre a terra. Só assim eles compreenderão e saberão que só tu és o Senhor, o Deus Altíssimo, o Senhor dos exércitos. E não é diferente de hoje. Nós precisamos reconhecer a Deus como Altíssimo e precisamos ouvir a sua palavra para que nós possamos realmente seguir o exemplo daqueles que realmente ouviram a palavra, foram fiéis e se tornaram realmente pessoas merecedoras da salvação eterna. Que nós possamos fazer a mesma coisa, que nós possamos compreender a necessidade e ver nesses exemplos que o salmista traz para nós, que Asaf traz para nós, exatamente para compreender que Deus é o Altíssimo. E assim como ele exterminou tantos príncipes, mesmo quando eles se reuniam e formavam um grande bloco contra o povo de Deus, Deus se fez presente e mostrou de quem realmente é o poder maior. Que o nosso Deus Altíssimo, que o nosso Divino Pai Eterno, Ele possa realmente nos ajudar, nos amparar, se fazendo presente em nossas vidas. E hoje é o dia de refletirmos sobre a necessidade de voltarmos a nossa atenção para o nosso Deus Altíssimo. Que nós possamos, amparados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, que nós possamos nos tornar cristãos melhores, cristãos fiéis, ouvindo a palavra daqueles que estão realmente aptos a nos tornar e nos ajudar na senda da retidão, no caminho rumo ao céu. Façamos sempre o melhor, façamos sempre as melhores escolhas, para que entre o nascer e o morrer, jamais nos esqueçamos de Deus. Luz e paz. Boa tarde. Mas é uma boa tarde recheada de muito amor, na certeza de que se nós lembrarmos de Deus, Deus jamais esquecerá de nós.